E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias é um pequenino livro. Na verdade, o próprio título fala a respeito do conteúdo, daquilo que é o gênero, é um ai, é um choro, é uma lamentação. E Jeremias chora, lamenta o estado do povo de Deus. Ele foi um profeta que viu a queda de Jerusalém, ele era parte do povo de Deus, ele amava o povo de Deus, ele amava o reino de Judá, não queria que este reino sofresse aquilo que Deus havia dito sofreria, não houvesse mudança de comportamento, não houvesse mudança de postura com relação ao relacionamento com Deus, mas o povo não deu ouvidos a Jeremias. Jeremias sofreu, foi preso no tronco, foi espancado, foi lançado em um poço, uma cisterna sem água, enfim. Ele passou por tantas lutas, ele comparecia diante de reis, ele falava a palavra do Senhor, a palavra dele até era tida como palavra do Senhor, mas era rejeitada por aqueles que a ouviam. Mas chegou o momento quando aquilo que Jeremias disse que aconteceria, de fato aconteceu. O povo começou a amargar um tempo de exílio, um tempo de cativeiro, um tempo de sofrimento devido ao pecado contra Deus. E nesta manhã nós vamos falar muito de pecado. É um tema bíblico bastante explorado nas Escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala repetidamente sobre pecado. É um tema, nós sabemos disso, os irmãos têm esse conhecimento, é um tema que em muitos círculos evangélicos, cristãos de forma geral, é um tema evitado, porque é um tema que de certa forma nos incomoda. Nós não queremos ouvir que somos pecadores. Nós não queremos ouvir que precisamos desesperadamente da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, porque senão não há esperança para nós. Nós não queremos ouvir que somos maus por natureza. Não queremos ouvir. De certa forma, isso nos ofende, isso nos agride. Isso nos causa um certo pesar. Em muitos círculos das ciências, estudos nas áreas humanas, o pecado é tido como algo que atrasa, como algo que atrapalha, algo que obstrui o desenvolvimento humano. Deixa disso, não fale sobre isso. Para que isso? Vamos falar sobre aquilo que o homem tem de capacidade, de condição, de avançar, de lutar, de vencer. Se nós formos olhar, por exemplo, na internet, canais que têm grande popularidade, certamente não são canais de pessoas que falam contra o pecado, mas canais de pessoas que encorajam os outros, de pessoas que têm um discurso positivo, que tem um discurso que fala sobre vitória, que fala sobre alcançar sonhos, alcançar aspirações. Irmãos, mas não adianta maquiar aquilo que não vai ser mudado, senão por uma cirurgia pelo cirurgião dos céus. Não adianta. Maquiagem não resolve o problema do pecado. O pecado só é resolvido por meio de uma intervenção divina, que muda de dentro para fora, que muda o coração. O
profeta Jeremias, ele vai chegar a dizer em outro texto o seguinte: pode acaso o etíope mudar a cor de sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Assim podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O profeta Jeremias, ele chega a dizer, ainda aqui neste mesmo capítulo do qual nós vamos ler um texto, ele ora, ele diz: Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. O problema do pecado é resolvido com a ação de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E falar que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a padecer grande dor e angústia na nossa vida por causa do pecado. Todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a amargar dores, tornar a nossa vida pior, mais sofrida, mais angustiosa, por causa de ações nossas que podem ser denominadas pecado. Então, nós vamos fazer a leitura em Lamentações, capítulo 5, versículos 16 e 17. Lamentações, capítulo 5, versículos 16 e 17. Leiamos em uma só voz o texto da palavra de Deus. Leiamos: Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Os irmãos conseguem ver a dor por trás das palavras deste homem? Talvez depois da leitura dos 52 capítulos do livro do profeta e dos primeiros 4 capítulos das Lamentações, você consiga ver de uma forma muito forte a dor desse homem, ao dizer o que disse aqui, no final deste 5º capítulo de Lamentações: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Foi contra o pecado que ele disse em todo o conteúdo do seu livro profético de 52 capítulos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Vamos, irmãos, agora para 2 Samuel. Voltar à história que temos estudado nas últimas semanas. 2 Samuel, capítulo 7. Nós estamos dentro da teologia bíblica do Antigo Testamento, estudando acerca do momento da monarquia em Israel. Estamos na altura onde Davi está sendo melhor conhecido por nós, chamado de mavioso salmista de Israel, o rei mais glorioso, o homem através do qual Deus permitiu que Israel alcançasse sua maior extensão territorial, através ou sob o reinado de quem Israel recebia impostos dos reinos circunvizinhos. Israel usufruiu de uma glória como nunca antes, nem nunca depois, através do reinado de Davi. Davi, quando se olhava para ele como pessoa, não tinha muito a oferecer, tanto é que
numa família numerosa de irmãos, quando o profeta de Deus, Samuel, foi enviado para ungir o novo rei de Israel, seu pai nem fez questão de chamá-lo. Os outros irmãos todos estavam presentes. Samuel havia dito para Jessé que a família deveria estar reunida, mas Davi nem foi chamado porque Jessé não tinha nenhum palpite de que ele poderia ser escolhido. Qualquer um dos outros, pode ser que sim, especialmente o primogênito, mas o caçulinha, ainda inexperiente, ainda novo, quem sabe, olhando para ele, não aparenta ter um grande futuro. E Deus, contrariamente àquilo que os olhos viam, disse para Samuel dizer a Jessé que eles não se assentariam à mesa enquanto o mais novo não chegasse. Os filhos se passaram todos diante de Samuel. Nenhum deles era. Quando chegou Davi, era aquele. Deus separou Davi. Algo por graça, algo por escolha divina. E a partir dali o Espírito de Deus passou a agir em Davi, e Davi sem se esforçar, Davi sem querer cavar algo, querer construir algo, foi acontecendo, Davi foi tomando proeminência, Davi foi adquirindo renome, foi crescendo, de repente foi colocado dentro da corte real de Israel, por causa de um dom musical que tinha. Davi derrubou um gigante que amedrontava todo o exército dos guerreiros veteranos. Nenhum tinha coragem de enfrentar aquele gigante, e Davi o enfrentou, não na força dele. E nesse enfrentamento, Davi pôde mostrar que não somos nós, é o Senhor, é no nome do Senhor, é na força do Senhor que há salvação para nós. E Davi começou a ser perseguido por Saul, que o invejava, porque o Espírito de Deus havia se retirado de Saul e estava com Davi. E Saul queria matar Davi, mas Deus de tal forma cercou Davi que próprios familiares, filhos de Saul, amavam Davi, Jonatas, Mical. E Davi foi sendo preservado por Deus. Teve Saul 2 vezes em suas mãos. Não quis matar Saul, não quis fazer justiça com as próprias mãos, não quis vingar-se a si mesmo, mas confiou a Deus a vingança. Cometeu alguns erros, como vimos aqui, antes de 2 Samuel capítulo 7, alguns erros até sérios, mentira, engano, mas Deus foi tratando de Davi. E quando chegamos em 2 Samuel 7, depois de Deus mesmo ter lidado com Saul, e Saul ter morrido por mãos, na verdade, por sua própria mão, ou por suas próprias mãos numa batalha, Saul se matou, com medo de ser morto pelo exército filisteu. E Davi, então, agora estava como rei de Israel, e Deus entra em aliança com Davi, de forma muito clara, separando-o para ser mediador entre si, entre o próprio Deus e o povo. E a gente, no versículo 11, especialmente na parte final, de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11, nós lemos assim, vamos ler todo o texto, né, e ressaltar o conteúdo da parte final. 2 Samuel 7, versículo 11, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa.
Davi teve no seu coração o desejo de construir uma casa para repouso da arca, e Deus disse: não, Davi, você não vai fazer isso, eu é que te constituirei dinastia. Eu é que tornarei a sua casa uma casa onde haverá rei eternamente. O Senhor estava mostrando para Davi que através dele viria o Cristo. Através dele viria o Rei eterno, filho de Davi, o Messias, que seria aquele que conseguiria, através da ação de Deus na sua vida, resolver o maior problema dos homens, resolver o maior problema do próprio Davi. E Davi então começou ou prosseguiu o seu reinado de uma forma majestosa. Se você olhar no capítulo de número 8, o versículo de número 6, por exemplo, irmãos, o capítulo de número 7, o final do capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, esses capítulos vão contar como que um caminhão basculando, né, como que fosse assim um derramar de vitórias. Vai caindo, as vitórias vão caindo, vão acontecendo de uma forma intensa, multiplicada, exponencial. Davi vai vencendo, vai graçando, avançando, de uma forma que só aconteceria como de fato era o seu caso, com a ação de Deus. Vejam o capítulo 8, versículo de número 14, aí versículo de número 6, o texto vai colocar no plural, vai colocar de forma coletiva. Capítulo 8, versículo 6, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Vamos ler a parte final do texto juntos? E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. O Senhor dava vitórias, está no plural. O texto vai falando de vitórias específicas. Olha, Davi venceu esta batalha, Davi venceu aquela outra, Davi venceu ainda esta, e o texto vai mostrando, vai apontando, e por fim aqui o texto chega e diz: olha, Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ele colocava a planta do pé, Deus concedia a ele. Ele tinha uma iniciativa, Deus acrescentava a ele. Ele pensava em algo, Deus abençoava. Veja o versículo de número 14. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. Vamos ler a parte final juntos? E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então Deus estava abençoando Davi de uma forma extraordinária. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Irmãos, conta a história que certa vez perguntaram a um dos homens, agora não me lembro aqui exatamente qual que era a posição dele, mas era um dos homens mais ricos do mundo, e que ainda trabalhava para aumentar a sua fortuna. E ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E alguém perguntou para ele, então, olha, quanto mais de dinheiro é necessário? Aí ele virou para o repórter e disse, só mais um pouquinho. Quanto mais é necessário, só mais um pouco. Davi estava avançando, Davi estava crescendo, Davi estava conquistando de uma forma, como eu já disse, extraordinária. Davi não tinha necessidade alguma, se pensarmos, irmãos, o seguinte, que o erro é cometido para suprir alguma necessidade. Se pensarmos desta forma,
que as pessoas só cometem erro, coitado, ele está precisando tanto, está morrendo de fome, então cometeu um erro, roubou para comer. Assim, não justifica também, mas vamos pensar aqui vai nos mostrar que o problema não está na necessidade, o problema está no coração. Davi não tinha necessidade de pecar contra Deus, a fim de conquistar algo de que porventura Deus lhe houvesse privado. Não havia privação. Davi estava sendo abençoado a largos goles. Ele estava recebendo de tudo em abundância. Contudo, quem disse que o coração humano entende essas coisas? Quem disse que o coração humano é confiável? Deixe o texto de 2 Samuel marcado, por favor. Quero convidá-lo a voltar comigo para Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, capítulo 17, perdão, irmãos, capítulo 17, o versículo inicial será o versículo 3. Jeremias 17, versículo 3, assim diz o texto: Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos. O que é que o texto diz em seguida? Por causa do pecado em todos os teus territórios. É uma das profecias de Jeremias. Vamos agora para o versículo seguinte, o versículo 4. Vamos ler juntos? Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus falando para o seu povo por boca de Jeremias: por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir aos teus inimigos. Versículo de número 9, vamos ler juntos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O problema não era uma carência da parte de Davi, ele tinha muito mais do que havia sonhado, muito mais do que precisava, muito mais do que jamais havia pensado. O problema era o coração de Davi. O problema era interior. Como eu disse, Davi já havia pecado bastante antes. E aqui nós vemos uma situação mais grave, ou uma forma de Deus lidar com Davi mais dura, mais pesada. Eu creio, irmãos, que o fato de Deus ter feito uma aliança bastante significativa com Davi, no capítulo 7, mostra o porquê desta gravidade. Davi foi oficialmente constituído pelo Senhor como representante pactual, alguém que estaria ali entre ele e o povo. Davi já havia recebido muito da parte de Deus, já havia recebido muita revelação, muito conhecimento. Deus já havia dado da sua intimidade a Davi. Agora, Deus lidaria então com Davi após o seu pecado de uma forma muito dura e muito pesada. A quem muito é dado, muito
será cobrado. A quem muito se confia, muito mais se pede. Então a história que segue é bem conhecida, mas ainda assim eu creio será bastante proveitoso passarmos por ela, destacando alguns pontos importantes. Vamos voltar para 2 Samuel. Irmãos, e se no decurso da palavra, da exposição, os irmãos quiserem interromper, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem de alguma forma participar, os irmãos têm liberdade. Estamos em escola dominical, onde nós aprendemos juntos, onde vamos juntos estudando a palavra do Senhor. Então, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de 2 Samuel vão acrescentando conquistas e mais conquistas de Davi. Chegamos ao capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número 1. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, comandante do exército, e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui então, irmãos, a história continuava, o avanço prosseguia. Só que a gente vê uma diferença aqui. Era momento de guerra. Decorrido 1 ano das vitórias que foram narradas, ou da última vitória narrada no capítulo 10, enfim, o texto foi narrando, como eu disse, de forma plural, as vitórias de Davi. Deus lhe dava vitórias por onde quer que ia. Aí no final do capítulo 10 fala sobre vitória sobre Amon. Então, decorrido 1 ano, o tempo passou. E agora, naquele momento, quando os reis costumavam sair à guerra, possivelmente um tempo atmosférico mais adequado para guerrear, um tempo que dava condição dos exércitos se deslocarem e guerrearem suas batalhas. No tempo em que os reis costumavam sair à guerra, aí então vem a diferença aqui. Davi enviou seus servos. Davi ficou em Jerusalém. Aqui nós vemos 2 situações diferentes. Davi envia e Davi fica. Davi envia e Davi fica. Ele envia Joabe com os seus servos e todo Israel, e ele fica em Jerusalém. Quando, irmãos, nós pensamos neste primeiro versículo aqui, estamos... um primeiro momento, quando há algo mais específico nesse sentido, quando Davi, de certa forma, terceiriza deveres, relaxa a guarda de responsabilidades. Ora, o rei era aquele que ia adiante. Quando a gente para pensar sobre o início da monarquia, quando o povo queria um rei, o povo havia pedido, e de fato, o rei representava o povo, e o rei liderava o povo nas batalhas. Lá atrás, quando Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida, Deus disse para Moisés, orou ao Senhor e disse assim: Senhor, coloque um homem à frente deste povo, que vá adiante dele, que o encaminhe. A responsabilidade do rei naquela época era estar adiante do povo nas batalhas, era sair com o povo, era encorajar o povo, era colocar-se em risco. E o texto então diz que Davi enviou e Davi ficou.
de certa forma, terceirizando deveres, relaxando a guarda de responsabilidades. Irmãos, e tem algo bastante interessante que a gente pode destacar e acontece muito na vida da gente. Eu queria ver se os irmãos acham que é assim de verdade. Quem não está onde deve estar, fazendo o que deve fazer, estará onde não deve estar, com risco de fazer o que não deve fazer. Vocês concordam com essa frase? Quem não está onde deve estar, fazendo o que deve fazer, estará onde não deve estar, com risco de fazer o que não deve fazer. A gente precisa ter cuidado. As nossas decisões podem ocasionar a nós mesmos o risco de fazer aquilo que não devemos fazer e de pecar contra o nosso Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações. Um texto que eu queria ler com vocês, sempre deixo o texto de Samuel marcado, quero convidá-los a abrirem as Escrituras em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 11. Vai ilustrar, tá, irmãos? Ilustrar este ponto aqui. Quem não está onde deve estar, fazendo o que deve fazer, estará onde não deve estar, com risco de fazer o que não deve fazer. 2 Tessalonicenses 3, versículo 11. Vamos ler juntos este versículo? Leiamos: pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente e não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Olha só, uma ilustração tão interessante, né? Andando desordenadamente, né? Não estão onde devem estar, fazendo o que devem fazer. Então, estão se intrometendo na vida alheia. Estão onde não devem estar, fazendo o que não devem fazer, né? Estão com tempo, né? Estão com tempo. E vão fazer o que não deve fazer. Tem um autor que diz o seguinte, que em campos de batalha, quem está na linha de frente não tem tempo para trivialidades, né? Não tem tempo para ficar achando problema, para ficar achando dificuldade, para reclamar do capitão. Quem está na linha de frente está a postos ali, se protegendo, porque corre o risco de morrer. Quem está na linha de frente está em guerra. Agora, os que estão na retaguarda, às vezes estão lá jogando pauzinho, jogando cartas, e estão conversando, falando mal do que está lá na frente e tal, porque parece que não está correndo tanto risco e não está vendo a seriedade da batalha, a seriedade daquele momento. Bom, Davi enviou e Davi ficou. Aí vamos então para 2 Samuel de novo, capítulo 11. Vamos continuar aqui o texto. 2 Samuel 11, versículo de número 2. O texto diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Ele estava com tempo para tirar uma sonequinha à tarde, né, irmãos? Assim, nada contra sonecas à tarde, né? Tem horas que a gente pode e deve fazê-lo, né? Só que o exército estava na guerra. Os súditos dele estavam guerreando, caindo, vítimas na batalha. E Davi estava no palácio. Aí uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava fazendo o quê? Passeando. Ele estava passeando ali no terraço da casa real. Ele estava onde não devia estar, com risco de fazer o que não devia fazer.
Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era lá que ele estava. Descansou, levantou, espreguiçou, passeou, olhou e viu. E ele teve tempo para admirar aquela mulher. Sabe, gente, agora eu falo aqui para os homens, né? Especialmente, para as mulheres também, mas especialmente para os homens. A gente sabe a respeito da beleza do sexo oposto. Nós não sabemos. Há pessoas que por natureza são belas aos nossos olhos, ou mais belas que outras. Não há problema a gente ver beleza na criação de Deus. Mas uma coisa é ver beleza, outra coisa é parar para admirar e começar a dar vazão a pensamentos inadequados. É bem diferente uma coisa da outra, não é? O ver beleza é uma coisa que não nos leva ao pecado. Agora, o dar vazão a pensamentos inadequados, sim, podem nos levar a pecado. E o texto diz que Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E ele teve tempo para observar que era muito formosa. Ele observou detalhes. Ele ficou olhando lá do seu terraço e percebendo o que de fato era belo naquela mulher, que tanto lhe chamou a atenção. E ali, após esse tempo de observação, e o texto não diz isso expressamente, mas todo o prosseguimento vai nos mostrar que foi assim, onde os seus pensamentos foram muito além do que deveriam ir. O versículo 3 vai dizer o seguinte: mandou Davi perguntar quem era. Eu quero mais informações sobre essa pessoa. Eu quero entender, eu quero saber mais acerca de tal mulher. Mandou Davi perguntar quem era. Ora, tudo bem, ele era rei, ele tinha os seus emissários, os seus servos, e eles lhe trouxeram a resposta. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. A resposta veio. A mulher a quem ele estivera olhando era uma mulher que tinha dono. Era uma mulher casada, era uma mulher comprometida, e dentro da lei do país do qual ele era o governante, lei que tanto era civil quanto espiritual, lei da qual ele tinha uma cópia diante do seu trono. O texto dizia, em Êxodo 20, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi sabia disso. Davi tinha esse conhecimento, ele era estudioso da lei, como o rei deveria ser. Havia diante dele uma cópia da lei. E quando ele mandou o mensageiro perguntar quem é essa mulher, e veio-lhe a resposta: essa mulher é filha de fulano de tal, é mulher de fulano de tal, e o fulano de tal estava na guerra, lutando no exército. Davi, diante da resposta, deveria tomar que atitude, irmãos?
Mas diante diante da resposta que ele teve do seu mensageiro, o que ele deveria fazer, como alguém que conhecia a palavra de Deus? Desistir logo, abortar do pensamento esse desejo. Não, peraí, a mulher é comprometida, eu conheço a lei do meu Deus. Gente, mas quem diz que o pecado é racional? Por favor, entendam o que eu quero mostrar. A gente não pode vacilar. Saber, a gente sabe muita coisa. A gente não sabe muita coisa? A gente sabe sim o suficiente. E por que é que ainda assim a gente peca? O pecado não é racional. Cuidado. A gente precisa de ter cuidado. Essa semana, conversando com um irmão, ele compartilhava comigo sobre sua igreja de origem. Ele falava: ô pastor, esse presbítero era um homem tão abençoado na igreja, era tão abençoado, e ele dirigia a mocidade, e assim, quando ele pregava, você precisa de ver como que aquele homem falava da parte de Deus. E aquele homem foi transferido, ele foi promovido no seu emprego, ele foi para outra cidade. E quando ele foi para outra cidade, ele tinha uma secretária que era exclusiva dele. Ele se envolveu com a secretária e teve uma aventura amorosa com a sua secretária. Irmãos, o pecado não é racional, a gente sabe. A gente precisa ter cuidado, é por isso que a Bíblia fala para a gente sempre e repete: cuidado, cuidado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Abra a sua Bíblia em Tiago, mantendo sempre o texto de Samuel, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Tiago 1, a partir do versículo 13, vamos fazer a leitura do versículo 13. O texto diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o desejo interno. O desejo interno. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, desarma, ludibria as defesas, igual a uma doença autoimune que consegue enganar o organismo, ludibriar as defesas e atacar a pessoa. O pecado atrai, a cobiça atrai, a cobiça seduz. Aí vem o versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera no interior. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que olhar para uma outra pessoa com intenção impura, no seu coração já adulterou. Aquele que tiver ódio no coração já é assassino, porque está ali o assassino em potencial. Então, o texto diz: a cobiça, depois de haver concebido no interior, dá à luz exteriormente a quem? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera... Não há outro filho do pecado, não há outro produto do pecado, senão a morte. O pecado é destruidor, ele traz prejuízos diversos para a vida daquele que o comete, especialmente se aquele que o comete poderia tê-lo evitado.
Então, Davi, voltando para 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 3, o texto fala que Davi pediu para perguntar quem que era. Ele queria informações, e chegou a informação. Ela é mulher do seu soldado, Davi, que está lá na guerra lutando. Ela está sozinha porque o seu soldado, o homem que está lutando pelo seu reino, né, que está debaixo do estandarte do reino de Israel, está lá na guerra lutando. Mulher de Urias, o heteu. Versículo 4. Davi não interrompeu o processo, não abortou a fantasia, não abortou o pensamento malicioso, não combateu a cobiça. O que será que Davi pensou, irmãos? O que será que Davi pensou? Eu acho que ele não pensou, sabe? Quem peca não pensa, não é? Quem peca evita pensar, sabe? A pessoa que peca, às vezes vem a consciência e vem o Espírito Santo, né? Para o não cristão, só a consciência. Para o cristão, a consciência e o Espírito Santo. Então, quando vem o Espírito Santo lá no coração, o cristão finge que não está acontecendo nada, despista, né? Sabe? Quando você está despistando, finge que não está acontecendo nada. Então, eu acho que Davi não pensou. Porque se tivesse pensado, não faria o que fez. A gente age do mesmo jeito quando a gente peca frontalmente contra Deus, deliberadamente contra Deus. A gente finge que não sabe, a gente evita trazer à memória aquilo que a gente já sabe, porque o pecado, ele luta contra a nossa razão. O pecado, ele deixa de lado a nossa razão. Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Irmãos, ele era rei. Ele tinha autoridade para fazer isso. Não sei que desculpa foi dada, o que é que o mensageiro disse para aquela mulher, não sei. O texto só diz que ele mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ele fez isso, irmãos, sabendo de toda a realidade, sabendo o que estava fazendo. Ela veio, ele se deitou com ela, ela permaneceu um tempo no palácio para se purificar da sua imundícia, segundo a lei cerimonial. Interessante que a lei cerimonial aqui, não sei se Davi disse que tinha que guardar a lei cerimonial, né? Porque a pessoa que peca muitas vezes continua achando que está tudo bem e outras coisas continua guardando, mas não mexe no seu pecado. Depois de ela ter se purificado, ela voltou para a sua casa. O tempo foi passando, as semanas foram passando, e no versículo 5, nós vemos que a mulher concebeu. No mês seguinte, não ovulou. É isso, né? Não ovulou, a mulher concebeu, e ela mandou dizer a Davi: estou grávida. O pecado estava produzindo morte. E literalmente foi morte, a gravidez foi para a morte. Mas ela mandou a dizer a Davi: estou grávida. Davi já havia infringido a lei do Senhor no mandamento de cobiçar, no mandamento de adulterar. Não adulterarás. 7º mandamento. Não cobiçarás. Davi também, creio que o 10º mandamento. Davi estava, então, em infração contra Deus nesses mandamentos e se tornou uma espiral descendente, se tornou um lamaçal de lama que ele foi tendo que cometer outros pecados.
é porque ele queria preservar a sua reputação e o seu nome. Ele queria que o seu nome fosse preservado. Ele não queria que isso fosse conhecido de outros. Ele queria continuar sendo o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a mulher mandou dizer a Davi que ela estava grávida. Fez o que Davi deveria ter feito, né? Isso porque José, Judite, o texto bíblico vai nos mostrar, né, de certa forma, dar a essa conclusão para a gente, que José, ele não permitiu que a cobiça avançasse, né? Então ele tinha temor, e quando ele fala, né, quando ele responde, como cometeria eu tamanha maldade? Ele considerou Potifar, que era o esposo da mulher que queria ter uma aventura com ele, né? Ele considerou Potifar. Davi não considerou Urias, que estava na guerra, guerreando, onde ele deveria estar, né? Então, como cometeria eu tamanha maldade? E José finaliza e diz assim na sua resposta: e pecaria contra Deus. Os dois grandes mandamentos, né? Amar o próximo e amar a Deus. Respeitou o Deus e o homem. Bom, então Davi fez a besteira, já estava feita. Agora, poderia se arrepender da besteira, mas você já ouviu gente dizer assim: para curar uma ressaca, só outra. É só beber de novo, né? Vocês já viram gente dizer? Eu já ouvi. Para curar uma ressaca, só outra. Então, já que eu fiz a besteira, eu vou fazer outra, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir o texto a partir do versículo de número 6. O texto vai dizer assim: então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Então Davi fez, né, tramou na sua mente um plano mirabolante. Ele pensou no seguinte: eu vou mandar chamar Urias, ele está na guerra, ele está guerreando lá, batalha dura, e ele é fiel, é um súdito fiel, ele voltará e tal. Então, ele estando aqui, eu vou falar: Urias, que bom que você está, eu queria saber notícias da guerra, enfim, enrolar, nem tentar emblomar Urias lá, e depois falar: não, aproveita que você está aqui, eu te dou uma folga, vai para a sua casa, aproveita um final de semana prolongado, né, um feriadão, vai lá, desce, fica com a sua esposa. Davi queria que Urias, estando lá então, fosse para casa, se deitasse com Batseba, e daqui a pouco, né, a gravidez era recente, daqui a pouco a barriga começaria a dar sinais, e tudo bem, Urias esteve aqui, né? O esposo dela esteve aqui, deitou com ela, teve uma folga, ela engravidou. Então Davi queria ocultar a gravidez, ocultar que ele era o pai, que ele havia se deitado com Batseba. Mas então, vamos prosseguir, né? No versículo 6, mandou Davi chamar Urias, e o comandante enviou Urias a Davi. Versículo 7, vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés, né? Vai, meu filho, vai para a tua casa, descansa um pouquinho, abraça a tua esposa. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Quem sabe, né? Você já ganhou cesta de café da manhã? É bom ganhar, né, assim, uma cesta de café da manhã, ou ganhar, aí você, poxa vida, né, aí você tem aquele café especial que você não estava esperando, né? Então, quem sabe, Davi mandou um banquete: estou mandando aqui uma refeição especial para você usufruir com a sua esposa, né? Davi vai e manda um presente para Urias.
seguiu um presente do rei. Olha que rei bondoso. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Gente, foi essa a atitude de Urias. Fizeram-no saber a Urias, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? Versículo 11, irmãos, eu acho que foi uma punhalada no coração de Davi. Veja o versículo 11, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, que honra, que homem de brio. Urias responde assim, talvez isso foi entrando como um punhal no coração de Davi: a arca, Israel, Judá estão em tendas, Joabe, os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Davi está tirando soneca à tarde, Davi está passeando no terraço, Davi está desejando mulher do próximo, Davi está cometendo adultério com a mulher do próximo. Tão certo como vives e como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Aí, a partir do versículo de número 12, então disse Davi a Urias: demora-te aqui, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Aí ele foi para o tudo ou nada, sabe? Quando você blefa lá no truco, né? Truco, e você quer fazer o negócio acontecer no tudo ou nada. Davi disse a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. É o Boa Noite Cinderela. Tem criminoso que não faz isso para aproveitar de outros, não tem? Para deitar, dá lá para a pessoa e abusa sexualmente, rouba. Davi o embebedou para que a razão de Urias deixasse de ser um muro que a sua consciência deixasse de estar na ativa, para que ele pudesse se deitar com a sua esposa, descer à sua casa. Davi foi para o tudo ou nada, o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, o que diz o texto, irmãos? Não desceu à sua casa. Que homem! Devia ganhar uma condecoração do rei. Que homem fiel! Devia ganhar uma medalha distintiva. Que homem fiel! Não desceu à sua casa. Irmãos, Davi está irreconhecível. Quem é esse homem aqui? É o mesmo que foi chamado segundo o coração de Deus? Quem é esse homem? É o homem que disse diante do exército lá: olha, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou mostrar para vocês que do Senhor é a guerra, e o Senhor livra, não com espada, nem com lança. Que homem é esse aqui? O que aconteceu com Davi? Agora vem a colocação para cada um de nós. Você acha que nós somos diferentes? Você acha que nós somos diferentes?
O mesmo potencial para o mal está no seu e no meu coração. É por isso que nós precisamos nos cuidar contra o pecado, porque se nós vacilarmos, nós vamos cometer tamanha maldade, muitas vezes com o próximo, mas ainda que não, seja um pecado solitário, ou um pecado que não traga prejuízo para outras pessoas, eu vou pecar contra o meu Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos lá no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado, muito cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos prosseguir, irmãos, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, então, o texto vai mostrar que Davi continua na sua lista de quebra de mandamentos. Aí o texto diz assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Gente, Davi está fazendo isso com aquele homem que foi tão fiel, daquele homem que foi tão zeloso. Ponde Urias na frente da maior força da peleja, deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tudo bem, foi esta a orientação que foi dada. Joabe se tornou cúmplice do pecado de Davi. Joabe foi, diferentemente, vocês lembram quando nós estudamos sobre Jonatas e Saul, que Saul queria matar Jonatas, aí o exército falou: não, você não vai matar Jonatas, não. Você não vai matar Jonatas, aquele por meio de quem Deus realizou tão grande livramento em Israel hoje, você vai matar Jonatas? O exército se levantou contra a ideia do louco Saul. Só que aqui Joabe não se levantou contra a ideia do louco Davi. Louco no momento por causa do pecado. Joabe foi e anuiu a ideia de Davi. Ele poderia: não, Davi, eu não vou fazer isso com Urias, não. Eu não vou fazer isso com ele, não. Por que faria isso com este homem? Um guerreiro leal, um soldado valente, um herói de guerra. Não, mas aí foi Davi e mandou, tudo bem, escreveu a carta para que fosse colocado e morresse. Aí versículo de número 16, tendo pois Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. E morreu também Urias o Heteu. Então Joabe, versículo 18, enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mor corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. Partiu o mensageiro e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros, o alto do muro, atiraram contra teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu.
Percebam que o soldado, né, o mensageiro, não seguiu as ordens de Joabe direitinho, não. Ele já foi direto colocando Urias o Heteu aqui para evitar a cólera de Davi, né? Já foi colocando, ó, morreu Urias e Heteu. Quem sabe o negócio já estava correndo, né? A boca miúda, como dizem por aí. Quem sabe alguma coisa já estava em domínio público. Não sei, o fato é que o servo logo já disse, ó, Urias o Heteu morreu. Bom, ok, morreu Urias o Heteu, agora Davi quebra o mandamento, não matarás. Davi mata, se torna assassino. Homicídio doloso. Davi se torna assassino a sangue frio. Preocupado com sua reputação, Davi vai de mal a pior. Aí versículo 25 diz: Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Então Davi dá uma palavra, né, como que se nada estivesse acontecendo. Não é assim mesmo, na batalha é assim que acontece. Um dia morre um dia morre outro, mas anima Joabe, prossigam. No tempo em que os reis costumavam sair à guerra, o exército estava na guerra, as coisas estavam acontecendo lá. As coisas estavam em prosseguimento. Aí versículos 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Fica aqui uma dúvida, irmãos. Será que Batseba tomou conhecimento dos detalhes? Será que Davi teve coragem de contar para ela depois o que é que aconteceu? Será? Ela pranteou, o marido dela morreu. Ela chorou, pranteou seu marido, estava enlutada, quem sabe com vestes de luto ali. Aí o bondoso Davi, né, o versículo de número 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Então, coitada, viúva, né? Viúva. Davi já havia tomado uma viúva antes, só que não foi ele que matou Nabal, foi Deus que havia matado Nabal. Aí ele tomou Abigail, a viúva, como esposa, só que agora ele matou o marido dela. E tomou como esposa. Trouxe para o palácio. Então, está tudo encoberto. Está tudo encoberto. Ele se tornou esposo da mulher com quem havia adulterado, de quem havia matado o marido. E prosseguiu a vida. Prosseguiu a vida, a gravidez continuou, o filho nasceu, o filho ainda estava mamando, não sabemos exatamente quanto tempo tinha o filho. Eles mamavam até alguns anos naquela época, né? Mas o filho ainda estava novo, novo, e a vida estava prosseguindo. Mas o final do versículo de número 27 vai dizer: porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Alguém conhecia todas as maquinações, toda a trama. Alguém conhecia todo o enredo da história. Assim como esse alguém onipotente, onisciente, conhecia toda a trama de Jezabel e de Acabe para matar Nabote, esse Senhor Todo-Poderoso conhecia toda a trama de Davi para matar Urias. Batseba se tornou sua esposa. O bebê nasceu. O tempo estava correndo. Deus havia sido desagradado.
Davi, por um tempo, parece ter se esquecido de Deus. Não é, irmãos? Ele estava irreconhecível. Vejam o que o pecado pode causar na vida de alguém. Vejam o poço de perdição, o tremedal de lama, o caminho de morte. Na hora do pecado agimos assim. Na hora do pecado nos esquecemos de Deus. Você acha que alguém agradece a Deus quando está em uma relação sexual adúltera? Você acha que alguém tem condição de agradecer a Deus quando está em uma relação sexual adúltera? Agora, lá em Hebreus 13:4, fala: bem-aventurado entre todos seja o matrimônio, bem como o leito de mácula. Você pode agradecer a Deus quando está numa relação sexual com sua esposa. Não pode agradecer? Você que é homem, você que é esposa, pode agradecer a Deus por aquele momento de intimidade, aquele momento de prazer. Mas ninguém vai se lembrar do Senhor agradecer quando está num momento de relação sexual adúltera. Ninguém agradece a Deus quando está usando droga. Quando vai para a boca de fumo, compra uma droga e vai usar aquela droga para gerar um certo prazer, uma certa euforia. Ninguém vai lá e fala: Deus, obrigado por esse dinheiro suado que o Senhor me deu, por essa droga maravilhosa que eu vou usar. Ninguém age assim quando está em pecado. Deus é esquecido deliberadamente ou é colocado num canto. Deus, agora fica aí. O pecado faz isso. O pecado nos faz esquecer de Deus. Mas a história não acaba por aqui. Deus, que enviou Elias a Acabe, não se esqueceu de Davi. Deus tinha um pacto com Davi. E embora Davi houvesse pecado contra Deus, Deus havia garantido que a aliança com Davi continuaria. Ele não era o Messias perfeito, ele era representante do pacto imperfeito, mas ele seria ainda instrumento nas mãos de Deus. Deus, que enviou Elias a Acabe, enviaria Natã a Davi. A gente chega então no capítulo de número 12, e aqui a gente vai passar mais rápido, tá bom, irmãos? Capítulo de número 12, o texto diz, versículo 1: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve o quê, irmãos? Veja só, que o auto-engano que havia cegado Davi para o seu pecado, não havia cegado Davi para o pecado dos outros, né? O homem que fez uma coisa dessa deve ser morto. Pegou a cordeirinha do pobre. O homem tinha tanto, foi e matou a cordeirinha de estimação do pobre, ao invés de usar a multidão do que tinha. Ele deve ser morto. Que homem é esse? Que miserável é esse? Que pecador é esse? Homem sem escrúpulos, sem senso de justiça, sem nenhuma piedade, que homem é esse?
Versículo 6, não para por aí não, ele vai ser morto, pela cordeirinha ele restituirá 4 vezes, vai pegar da herança dele, da propriedade dele, e pela cordeirinha ele vai pagar 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então foi isso que Davi falou diante da morte de uma cordeirinha, de um homem pobre que foi explorado por um rico. Que homem é esse? Ah, se eu pego! Aí então Natã responde no versículo 7. Tu és o homem. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Irmãos, foi essa palavra, simples, 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 mas igual a honra de Urias deve ter sido como uma punhalada no coração de Davi. Agora, essa palavra de Natã deve ter sido como punhais, entrando no coração, nas entranhas de Davi. Tu és o homem, tu és o homem. E Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ia. E Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ia. E Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ia. O texto bíblico vai dizendo assim, ia dizendo assim como vimos no começo. E Davi foi avançando, e onde Davi colocava a planta do pé, Deus concedia, e o reino foi avançando. Aí então Natã prossegue. Então, assim diz o Senhor no versículo 7, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Olha, Deus coloca tudo no eu fiz Davi, eu fiz, mostrando Davi, você era alguém que estava por trás da malhada, você era um menino cuidador de ovelhas. Eu te ungi rei, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor nos teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Faltou alguma coisa, Davi? Te privei de algo? Você deixou de ser abençoado em algum ponto? Passou fome, necessidade em alguma área específica da vida? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele. Por que você desprezou a palavra do Senhor como fizera Davi? Por que você agiu desta forma? Você matou um homem, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você desprezou a palavra do Senhor. Meu irmão, guarde isso no seu coração. Cuidado, não despreze a palavra do Senhor. Como eu disse no começo, nós sabemos mais, muito mais do que cumprimos. Precisamos ter cuidado, muito cuidado. O que é que Deus te falou? O que é que Deus tem te falado? O que é que Deus tem te mostrado? Você tem desprezado. Desprezar a palavra do Senhor é caminho de morte. Cuidado, cuidado. Uma conquista, por maior que seja, não compensa. Um prazer, por mais sedutor e tentador que seja, não vale a pena. Pode ser doce como mel na boca, mas vai se tornar amargo como absinto.
desprezaste a palavra do Senhor e fez o que era mal perante ele. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Nós precisamos ter cuidado constante para não desprezar a palavra do Senhor e fazer o que é mal perante ele. Ai de Davi, porque pecou. Ai de Davi, por isso caiu doente o seu coração, por isso seus olhos se escureceram, por isso caiu a coroa de sua cabeça. Ai de Davi, porque pecou. Porque pecou. E o texto continua. Veja só, o versículo de número 10. Deus fala para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Agora, a forma como o texto coloca é diferente. No versículo 9, Davi havia desprezado a palavra do Senhor. Versículo 10, você me desprezou. Ele desprezou o Senhor. Então nós vemos que é equivalente. Desprezar a palavra é a mesma coisa que desprezar o próprio Senhor. Não adianta dizer que você ama o Senhor se você despreza a palavra dele. Se você despreza a palavra dele, você está desprezando o próprio Senhor. Não há como amar o Senhor e desprezar a palavra do Senhor. Não há como. Você ama o Senhor quando você ama a palavra do Senhor. Deus não é um ídolo de escultura ao qual adoramos e, se necessário for, penduramos de cabeça para baixo. Deus é vivo e verdadeiro, é pessoal e se revela a nós por meio da sua palavra. E mostramos que o amamos quando guardamos a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, Davi, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. O filho de Davi fez isso, porque tu fizeste em oculto, Davi, e você quis esconder, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Deus foi mais compassivo que Davi. Davi disse lá da cordeirinha, né, esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. E Deus falou assim: Davi, Deus perdoou, Deus é Deus compassivo, Deus é Deus de perdão, você não vai morrer. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, o filho que te nasceu morrerá. Você não morrerá, Davi, mas o filho morrerá. Irmãos, Davi haveria de pagar caro. Davi se quebranta reconhecendo o pecado. Deus o perdoa. Deus é compassivo, longânimo, clemente, assaz benigno. Mas presta atenção em uma coisa muito importante que a gente não deve, da qual a gente não deve se esquecer. Perdão de pecados não é sinônimo de absolvição das consequências do pecado. Dá para entender isso? Perdão de pecados não é sinônimo de absolvição das consequências do pecado. Deus perdoa, mas a gente carrega as consequências. As consequências podem nos fazer enfermar. As consequências podem fazer com que nós nos descontrolemos financeiramente. A nossa família seja destroçada. As consequências do pecado podem acabar com a nossa vida, embora Deus nos perdoe.
Mas perdão não é sinônimo de absolvição das consequências do pecado. Deus falou: Davi, você conheceu demais, Davi. Você recebeu demais. Não era para você fazer o que fez. A espada jamais sairá da tua casa. Irmãos, agora para a gente finalizar. A gente percebe, veja só, aqui eu vou passar muito rapidamente, não vamos ler os textos, mas a partir do versículo de número 15, a partir do versículo de número 15 até o versículo 25, vai mostrar para a gente que o filho de Batseba morre. O filho de Batseba morre. A realidade do perdão divino, contudo, fica clara com o nascimento de Salomão, filho de Batseba, Gedidias, amado do Senhor, que seria o próximo rei de Israel. O próximo rei de Israel, Deus faz isso para mostrar o perdão dele. Foi filho de Batseba, porque Deus perdoou Davi. Mas o filho que nasceu ali por causa do pecado, morreu. Deus estava com a sua espada. E o texto vai continuar no capítulo 13, versículos 1 a 22, incesto de Aminon. Um filho de Davi força uma filha de Davi. Há um estupro dentro de casa, um estupro familiar. Aminon estupra Tamar, sua irmã, filhos de Davi. Absalão, filho de Davi, mata Aminon por causa do estupro de Tamar. Absalão se revolta contra Davi e Davi foge, porque Absalão se insurge contra Davi. Absalão se deita com as mulheres de Davi à vista do povo. Capítulo 16, versículos 20 a 23. Capítulo 18, versículos 9 a 18. Absalão morre. E tardiamente, completando, 1 Reis 2, versículos 15 a 25, Adonias, mais um filho de Davi, morre. Irmãos, Deus havia falado: a espada jamais sairá da sua casa, mas não morrerás, Davi, não morrerás. Davi disse, com relação à parábola contada por Natã, Davi disse: o homem que fez tal coisa morrerá, e pelo pecado pagará quantas vezes? Pela cordeirinha pagará quantas vezes? 4. Davi matou Urias. O filho de Batseba morreu. Aminon morreu. Absalão morreu. Adonias morreu. 4 filhos de Davi. 4 filhos de Davi foram ceifados. Pela cordeirinha pagará 4 vezes. Mas a pena que Davi deu não foi totalmente cumprida. Não foi totalmente cumprida na vida de Davi. Porque Deus é compassivo. E graças a Deus por isso. Deus manifestou compaixão que Davi não havia manifestado. O salário do pecado é a morte. Não é, irmãos? Não é assim que diz a palavra? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O filho de Davi haveria de nascer. O filho de Davi haveria de morrer na cruz, muito tempo depois, para pagar o pecado do próprio Davi. Lá em Atos 20, versículo 28, o texto diz, quando Paulo fala para os presbíteros da igreja em Éfeso: atentai por vós e por toda a igreja de Deus, sobre a qual ele vos constituiu presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou com o seu próprio sangue. O filho de Davi viria,
E por isso Davi foi perdoado. Davi não morreu, mas alguém morreu por ele. Isso é graça. Ele não morreu pelo seu pecado. Jesus morreu pelo pecado de Davi. Assim como Jesus morre pelo meu e pelo seu pecado. Todo aquele que é salvo porque Jesus morreu por si. Jesus morreu por seu pecado. Todo aquele que é salvo porque um dia Jesus tomou na cruz a nossa culpa. Deus havia prometido a Davi que lhe faria casa. Da sua descendência viria o Rei eterno. Davi foi um mediador falho, pecador. Davi não foi o mediador definitivo. O Messias ainda viria. O Messias, o mediador perfeito, ainda viria. Ele morreria na cruz. E por isso Davi seria salvo. E por isso você e eu podemos ser salvos, mesmo sendo pecadores. Agora, eu gostaria de frisar, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina aqui neste texto. O Senhor perdoa o pecado, a transgressão, mas não inocenta o culpado. Fica muito claro isso para a gente aqui no texto. O pecado, ele traz prejuízo, ele coloca entrave na vida, ele adoece, ele empobrece. O pecado tira a paz, o pecado tira a alegria. Não é uma boa opção, não é a melhor escolha. O pecado sempre vai nos tornar menos abençoados do que nós poderíamos ser. Davi continuou o seu reinado, mas imagina só você passando, vamos pensar aqui, um pai de família, passando por tudo aquilo que aconteceu na sua casa. Todas as dores pelas quais passou Davi. Tudo proveniente do seu pecado, do seu erro, de não ter honrado ao Senhor. O pecado de Davi nos ensina que não é uma boa coisa optar pelo pecado. Ele sempre nos trará prejuízos. Mas nos ensina também que Deus é gracioso e misericordioso. A morte que nos era devida pela fé no Filho de Deus não mais está na nossa sentença. Hoje eu posso viver eternamente, ainda sendo pecador, porque eu confio no poder do Filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus não verá a morte eternamente. Aquele que crê em Jesus como Salvador passou da morte para a vida. Que bênção! Isso é graça. Isso é graça. Em Davi vemos como o pecado é feio. Em Davi vemos como o pecado causa prejuízo. Mas em Davi vemos também como Jesus, como Deus, é gracioso para com aqueles que hão de ser salvos. Vamos, irmãos, falar com Deus em oração, finalizando o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Deus, obrigado, Pai, por ser esse Deus gracioso.
e por nos mostrar, ó Deus, nesta manhã, o quão prejudicial é o pecado. Ajuda-nos, Deus, a vigiar e orar para que não entremos em tentação. Ajuda-nos, ó Deus, cuidar de nós mesmos e da doutrina, como a palavra instrui. Cuidar da doutrina para estarmos firmados nos ensinos do Senhor e cuidar de nós mesmos aplicando a doutrina à nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a não confiar em nosso próprio coração, porque ele é enganoso. Mas o Senhor esquadrinha o coração e não deixa de visitar o pecado na vida do pecador. E fazer com que o pecador sofra as consequências das suas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, a evitarmos desprezar a palavra do Senhor. Ó Deus, e ato contínuo, desprezar o Senhor. Na verdade, Deus, ao mesmo momento, quando se despreza a palavra, se despreza o Deus da palavra. Senhor, e muito obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, podemos ter certeza da vida eterna, ainda que pequemos. Porque o nosso pecado não nos separa do seu amor, mas causa tanto prejuízo, Pai, tanta dor, tanta dificuldade, que nunca é uma opção que nós deveríamos pensar em escolher. Causa tanto prejuízo, Senhor. Deus, mas muito obrigado pelo seu perdão, e eu lhe peço que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar com mais atenção as nossas fraquezas e a evitar, ó Deus, lutando contra nós mesmos, mortificando nossa carne sempre que necessário. Ajuda-nos a evitar, ó Deus, o pecado, o erro, que faz com que a nossa comunhão com o Senhor seja prejudicada e que venhamos, ó Deus, a sofrer tantos reveses nessa vida. Ó Deus, muito obrigado por ser Deus de graça, Deus de perdão, Deus de amor, mas Deus justo também. Obrigado por Cristo Jesus, que na cruz morreu por Davi, que na cruz morreu por mim, que na cruz morreu por nós. E nele podemos dizer que somos salvos. Louvado seja o Senhor, Pai. Ouve nossa oração, nos conceda, Deus, um dia de bênção, um dia de comunhão com o Senhor, ó Pai, hoje, e dá-nos a graça, Pai, permitindo o Senhor, dia à noite, estarmos novamente reunidos em Teu nome, para prestarmos culto ao Senhor, adorarmos o Senhor por aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus é que eu faço esta oração. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e leve em paz a cada um dos irmãos.